Paulo Ricardo Saldanha Guaranha, auditor fiscal da Receita Estadual aposentado, diretor adjunto de comunicação na AFISVEC, bacharel em administração de empresas, especialista em gestão de políticas públicas pela Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos e em Direito e Economia Internacional pela ISAF e União Europeia. Representante do Rio Grande do Sul na COTEP Confas por 12 anos, segundo colocado no concurso nacional de monografias da ISAF em 2002, como modelo de previsão do ICMS, utilizado pela Receita Estadual e concebido em parceria com o auditor fiscal Marcelo Ramos de Mello. Primeiro colocado no concurso nacional de monografias da FENAFISCO em 2007, com o tema Tributação do Comércio Eletrônico. Para dirigir esse painel, então, Paulo Ricardo Guaranha. Boa tarde a todos os colegas. É com muito prazer que eu estou aqui fazendo a coordenação, a mediação desse painel, onde a gente teremos 3 palestras palpitantes sobre 2 assuntos. Nós vamos falar sobre Lei Candir, o doutor Onofre, procurador de Minas Gerais, vai falar sobre Lei Candir, e depois o Felipe e o Casaroto vão falar sobre dívida pública e não necessariamente vão se ater somente à questão da dívida pública, talvez alguma inserção na questão da Lei Candir também. O doutor Onofre, a gente vai tentar fazer o painel com 25 minutos cada um, para a gente ver se no final a gente consegue fazer algum debate. Eu vou ler o currículo dos 3 palestrantes em ordem seguida e depois eu só vou conduzi-los à mesa. O doutor Onofre Alves Batista Júnior, como falei, é procurador do Estado de Minas Gerais, mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa, doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutoramento em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, procurador do Estado de Minas, ex-advogado-geral do Estado de Minas, diretor do Centro de Estudos da Advocacia Geral do Estado, coordenador da Revista de Direito Público da AGE, membro do Conselho Consultivo do Colégio de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal, CONPEG, membro do Conselho Curador da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, e diretor científico da Associação Brasileira de Direito Tributário. Já o nosso palestrante, Felipe Rodrigues da Silva, colega auditor, formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi presidente da Caixa de Administração da Dívida Pública do Rio Grande do Sul, CADIP, ex-diretor técnico da Junta de Coordenação Financeira do Rio Grande do Sul, gerente financeiro do Grupo Hospitalar Conceição, foi chefe também da Divisão de Estudos Econômicos e Qualidade do Gasto do Tesouro do Estado, foi subsecretário do Tesouro do Estado, membro do Conselho de Administração da Banrisul Cartões, também foi chefe da DDIP, Divisão da Dívida Pública do Tesouro do Estado, e membro do Conselho Fiscal da Caixa de Administração da Dívida Pública do Rio Grande do Sul. O outro palestrante, também conhecido de todos, colega João Pedro Casaroto, auditor fiscal, aposentado, pesquisador e especialista em finanças e dívidas públicas, autor de e-books, artigos e palestrante, inclusive, em assembleias legislativas e no Congresso Nacional. Foi presidente da FISVEC, foi fundador do Sindifisco RS, fundador da Escola FISVEC, comendador da FEBRAFIT, Federação Brasileira de Associações de Auditores Fiscais Estaduais, e, quando estava na ativa, foi membro de banca examinadora e gerente-geral do concurso para auditor fiscal da Receita Estadual, e também membro da Comissão de Ética e Disciplina da carreira de auditor fiscal da Receita Estadual e, por fim, delegado da Receita Estadual em Porto Alegre. Então, vocês vejam que, pelos currículos dos nossos palestrantes, nós temos pessoas altamente qualificadas para engrandecer o nosso encontro do fisco. E eu já, de imediato, passo a palavra para o doutor Onofre, que vai nos brindar com uma palestra sobre a Lei Candir. Agora, boa tarde.
Boa tarde a todos, é sempre um prazer estar aqui. Acho que já é a terceira vez que eu venho ao Rio Grande do Sul e com o máximo prazer de participar com vocês das discussões, até porque os grandes debates surgiram, creio eu, a partir de uma primeira reunião que nós tivemos aqui, né, Cubes, que essa discussão toda de Lei Candir, que tinha começado com uma ação do Pará, ganhou corpo a retomada do debate após uma reunião que tivemos aqui pelo Rio Grande do Sul, que é um estado, além de um estado muito parecido com Minas Gerais, numa série de questões, enfrenta lutas muito similares. Não é? Minas Gerais, tal qual o Rio Grande do Sul, enfrenta um período grave nas finanças públicas, seríssimo nas finanças públicas, diferente do Rio, que eu acho que as peculiaridades são um pouco diferentes, das mineiras e das gaúchas. E hoje nós enfrentamos um problema que não se resume só à questão da Lei Candir, é claro que não se resume só. Hoje nós temos uma desfunção federativa que ela grita. Na hora que nós falamos de reforma tributária, e eu vi no painel anterior, a doutora Ana Paula começou a falar, terminou com a crítica, mas estão só preocupados com o ICMS? Claro, só estão preocupados com controlar e regular os estados, mexer na tributação estadual. Até porque invadiram a base de consumo dos estados, haja vista PIS e COFINS, uma verdadeira invasão da base de consumo dos estados. E não é de se estranhar dos estados estarem ruins. Na verdade, que a guerra fiscal que deixaram promover e cabia à União editar normas e evitar, ela não o fez, mas deixou propositalmente a guerra fiscal destruir a base tributária dos estados, nos deixar taxando telecomunicações e combustíveis apenas, não é? Enquanto isso avançavam na base de consumo com a PIS e COFINS, que se tornou o principal tributo federal. Da Constituição até hoje, eles invadiram completamente a base de consumo. É óbvio que isso é um plano claro, às vezes macabro, Kupski, de detonar a base tributária dos estados e, nesse compasso, avançar sobre a base dos estados, deixando os estados de pires na mão e de joelho e centralizando recursos na União. Isso é guerra de poder, na medida que os estados têm de comparecer como servos fiéis à União para pedir dinheiro, que é o que hoje nós assistimos. Como se todos os governantes fossem levados e ruins. Nós tivemos todos os governadores mineiros, todos os gaúchos, péssimos. Será que isso é uma verdade? É claro que não é. É claro que isso não é verdade. Somos ensinados que a União é eficiente, honesta, e os estados são corruptos e desorganizados. Isso é uma mentira. Uma mentira covarde. A Lava Jato desvendou a corrupção na esfera federal, os desacertos federais, não é? O fisco federal se coloca como fisco competente. Competentes são os dos estados. Competentes são os estados. A destruição que deixaram fazer na base tributária dos estados foi para centralizar poder na União. 68% da receita é federal. Deve ter algo errado, porque educação, saúde, sistema prisional e segurança pertencem aos estados. Tem algo errado nisso. Não é possível. Mais de 90% da despesa com educação é dos estados. Sistema prisional, basicamente, é dos estados. Polícia Militar, Polícia Civil, obviamente, é só dos estados. O SUS, 80% era da União. Hoje, a União coloca menos de 40% nos gastos. Então, há uma centralização da receita na União e uma descentralização nos estados. É óbvio que o papo do dia é reforma tributária. E aguardem que venha uma reforma tributária, se deixarmos, que liquida os fiscos estaduais, liquida os tributos estaduais e nos faz viver de mesada da União, que é o que sinaliza no horizonte. Pois então, vamos analisar com calma
a questão tributária, ICMS, não é? Vamos analisar com calma. O Pacto Constitucional de 88 garantiu uma questão óbvia e elementar. Eu não vou nem falar de guerra fiscal, porque guerra fiscal, para mim, é um assinte completo. Porque todos nós sabemos como se evitaria a guerra fiscal. Coloca na lei de responsabilidade que conceder benefício sem aprovação é crime de responsabilidade. Pronto, acabou. Alguém vai conceder? Isso nunca foi desafio, isso nunca foi problema. Havia um interesse claro em deixar deteriorar essa base. É óbvio, isso é muito óbvio, não é? Mas olha o assalto a estados como Minas e Rio Grande do Sul. No pacto, não é, estava estabelecido que as exportações de commodities e semi-elaborados, não é, seria tributada. Não seriam tributados os produtos industrializados. Esse mecanismo é um mecanismo mais do que óbvio. Você estimula a industrialização na medida que você beneficia a exportação de produtos industrializados. E desincentiva a exportação de commodities. A política mineira reagiu muito forte a isso, e eu me recordo na ocasião, lógico, na época eu me recordo de ter estudado. A Fundação João Pinheiro Mineira, que é uma fundação de excelência, tinha estudos para atração de, falando década de 70, início dos anos 80, atração de indústrias automobilísticas para Minas Gerais, por razões óbvias. Se Minas produz minério, não é? Incentive a indústria de gusa e atrai a indústria automobilística, porque aí você fecha o ciclo e exporta produtos industrializados, gerando emprego, gerando valor agregado nos estados. Se você produz café, muito simples, estimule a produção industrial de café solúvel. E isso é uma política que reage à política da Organização Mundial de Comércio e exigir uma agenda externa. Porque a Organização Mundial de Comércio pratica o escalonamento de tarifas. Ou seja, eles taxam a entrada de produtos industrializados e tiram tributos das commodities. É por essa razão, por exemplo, que o maior exportador de café solúvel do mundo, vocês sabem quem são, né? Os alemães. Os alemães não têm um pé de café. Compram café em grão, mineiro, sobretudo. Geram valor agregado lá na Alemanha. Geram empregos na Alemanha. E compram a preço de porcaria o café. A mesma coisa poderia acontecer com o minério. Daí o plano de desenvolvimento econômico. Pois bem, em 96, em nome da estabilidade do real, soltaram a tal Lei Candir, a fatídica Lei Candir. Não é? Eu considero isso um verdadeiro desastre. Não é? Não até o fato de exonerar a exportação de tributos, um tal princípio da exportação de tributos. Eu fico pensando, eu fiz pós-doutorado em tributário, estudei a vida inteira, fui para a universidade, tudo quanto é lugar do mundo, eu só ouço falar dessa porcaria desse princípio aqui. Deve ter algum problema nisso, porque não existe o princípio da não exportação de tributos. Alguém sabe me dizer qual é a base lógica disso? Se eu tenho nióbio, só eu tenho, por que eu não vou tributar? Qual é a lógica disso? A lógica do interesse nacional, de qual é a melhor forma de atender ao interesse do Estado da nação. Não existe essa bobagem provincianamente repetida de que há um princípio da não exportação de tributos. Isso nunca existiu. Isso é uma bobagem. Em nome dessa bobagem, tributaristas apoiaram a Lei Candir, falaram de isentar a exportação de tributo. Pois bem, na realidade era a tentativa do governo da ocasião de equilibrar a balança comercial e garantir a ancoragem do plano real, né? Quanto a isso também, eu não vou discutir política econômica. O que eu discuto é o seguinte:
haveriam de desonerar, mas apuraram que o pacto foi feito de forma a deixar os estados tributando. E o equilíbrio federativo, sob o ponto de vista financeiro, é base fundamental de uma federação. Você arruína uma federação tirando dinheiro dela, tirando dinheiro dos estados. Você tirando recurso, você quebra o princípio federativo. Você faz os estados terem de procurar a união de pires na mão. Aí impõe qualquer coisa para os estados, eles são obrigados a aceitar. A base financeira é fundamental. E isso estava sendo abalado. Nesse compasso foi prometido uma compensação pela União, não é? Dos tributos que estariam sendo imunizados, na verdade, na época, isentados, né? Porque a macabra lei, ela era ainda absolutamente inconstitucional, né? Mas aquilo era parte de um acordo de que haveria uma compensação. Pois bem, essa porcaria se constitucionalizou em 2003, na emenda constitucional, e a partir daí imunizaram tributos, mas o dispositivo prevê que deveriam editar lei complementar para poder compensar a perda arrecadatória dos estados. É simples assim. É óbvio assim. Tipo, os estados colaboram com o Tesouro Nacional no equilíbrio das contas e as finanças dos estados são compensadas, na medida das suas necessidades, por óbvio. Um estado igual Rio Grande do Sul, altamente exportador, ou Minas Gerais, basicamente exportador, basicamente minério e café, não é? Esses estados deveriam ser compensados para garantir o equilíbrio federativo, enquanto aspecto fundamental do princípio federativo. Não é? Pois bem, começaram a contar o seguro-receita numa compensação ínfima. Nada. Uma bobaginha. Algo em torno de 27% das perdas reais. E houve uma reação batida dos estados, e isso deu ensejo à emenda constitucional 102 e depois 115, quando constitucionalizaram, colocaram esses dispositivos e mudaram o dispositivo para compensar, não é? E estabeleceram, porém, um limite, que hoje está girando aí, o secretário deve saber melhor, algo em torno de 2 bilhões para todos os estados, para fundo de participação, que não significa nada, na medida que a perda hoje já é algo em torno de 39 bilhões por ano para o conjunto dos estados. Não é? Ou seja, não é nada. Não se compensa hoje praticamente nada do que deveria compensar. Pois bem, 10 anos depois da constitucionalização, o Estado do Pará entrou com uma ação de inconstitucionalidade por omissão, a DO 25, cobrando da União as medidas. Imediatamente, Minas Gerais aderiu a essa ação e, posteriormente, basicamente, todos os estados aderiram, não é? A propósito, brigar no Supremo com o Rio Grande do Sul já virou minha especialidade. Eu lembro, na época da discussão da dívida, eu com o Ruschel, que era o procurador fantástico do Rio Grande do Sul, fomos para a tribuna do Supremo desacatar lá quase o que tinha da União lá, porque isso era para ser desacato, não tinha mais o que fazer, né? Mas isso a gente faz com o máximo de prazer. Mas bem, o fato é que, por unanimidade, 11-0, ganhou que há uma omissão inconstitucional que precisa ser suprida. Todo mundo sabe, toda ação de inconstitucionalidade tem efeitos retroativos, salvo se modulado. E para modular precisa de 2/3 do Supremo. Não modulou, não falou, efeitos retroativos. Quanto a isso, não há discussão acadêmica. Não há discussão acadêmica. Um parecer da professora Misabel, outro parecer do professor Emílio, outro parecer do professor Marcelo Catone, outro do Thomas Bustamante, todos dizendo, não, isso ninguém discute, que o efeito é retroativo, ninguém discute. É efeito retroativo. Pronto. Deram o prazo de 1 ano para o Congresso legislar. Por que deram um prazo para o Congresso legislar? Porque todo mundo sabe que a máquina administrativa federal boicota sistematicamente qualquer projeto de lei que tenda a aprovar compensação para os estados.
Não é? E bem, e disseram o seguinte, se não houvesse a lei pelo Congresso, o Tribunal de Contas deveria, no prazo de 1 ano também, passado 1 ano, o Tribunal de Contas deveria apurar o valor das compensações. Simples assim. Né? O Congresso reagiu, fez uma comissão, e agora eu já começo com as notícias novas, né? Que não tinha na época, né, Abel? Na época que eu falei da última vez, não tinha. Reagiu o Congresso e fez uma comissão, comandada pelo deputado Priante, e o relator, o senador Wellington Fagundes, uma comissão mista, e fizeram uma proposta de lei. Fizeram a lei complementar, muito bem feita, muito clara. Ela dava a reposição das perdas nos 39 bilhões por ano para os estados, e não os 2, tá? Conforme os índices de perda dos estados, e estabelecia um prazo similar ao da dívida, do pagamento da dívida, né, que tanto Minas como os estados têm, para fazer esse acerto com a União, ou seja, para não ser nada no tranco, para ser uma coisa de 30 anos, do passado, da perda passada. Isso daí, por exemplo, em Minas Gerais, a apuração da dívida que nós tínhamos feito na ocasião que eu ingressei, era algo em torno de 132 bilhões de perda para o Estado de Minas Gerais, ao passo que a dívida, para se ter uma exata noção na mesma data, era algo em torno de 100 bilhões. Então, tinha até crédito. E isso acertado ao longo de 30 anos, esse é o projeto de lei do deputado, do deputado Priante, do senador Wellington, que foi aprovada por unanimidade na comissão especial da Lei Candir, feita no Congresso. Na hora que pediram pauta, a máquina, o rolo compressor da União entrou desesperadamente, boicotando a pauta. Desesperadamente. A Receita Federal entrou desesperadamente, o Tesouro Nacional boicotando, pressionando o então presidente Rodrigo Maia a não colocar em pauta a matéria. A comissão se rebela e manda um ofício para o Tribunal de Contas. Isso já em 2017. 2016 tem o julgamento, faz a comissão, 2017 manda o ofício para o Tribunal de Contas. Quando mandou o ofício para o Tribunal de Contas, os procuradores dos estados reunidos na ocasião, numa reunião do COMPEG, e na época eu era o procurador-geral, né, do Estado de Minas Gerais, nós ficamos, olha, que bom, agora vamos ter uma solução para o problema. Né? Não é que o lobby da Receita Federal no Tribunal de Contas foi tão imenso e tão absurdo, não é? Que o Tribunal de Contas saiu com uma questão que para nós é uma estupidez técnica tão gigantesca, um absurdo técnico tão gigantesco, eu posso dizer, sob ponto de vista acadêmico, é uma estultice que desafia o mínimo de bom senso. Disseram, porque o parágrafo 2º do dispositivo da ADCT, que fala das compensações, diz que ela veio no contexto de uma reforma tributária que ficou pelas metades. Então diz o seguinte, quando a tributação sobre o consumo, o ICMS, estiver 80% no destino, não é? Acabam os repasses da Candir. Esse dispositivo era para garantir a reforma tributária que se queria fazer, que há muito se deseja e que visava, inclusive, combater a guerra fiscal, que seria colocar o ICMS no destino, que é a mesma discussão que se tem hoje, que é hoje a mesma coisa. Estão há muito tempo falando isso, para que ele seja um tributo próximo ao IVA, que ele fique no destino. Né? É também uma obviedade. Pois bem, alegaram que os estados já estariam 80% no destino. Mas como? Como? Como que isso é possível? Isso é uma relação entre as alíquotas internas e as interestaduais. Nós todos sabemos que a tributação está na origem. Não é?
Aí trouxeram uma planilha, quando eu olhei a planilha, eu falei assim, mas que engraçado, se você aplicar essa planilha na época que a lei foi feita, nenhum Estado cumpriria. Vocês acham que isso foi feito assim? Nenhum Estado cumpriria. Eles colocaram todos os tributos e uma fórmula de cálculo inimaginável. É algo assim, não existe. Se pedir para eu explicar o que eles fizeram, é impossível. Não tem explicação, não tem base lógica o que é feito. Não tem um mínimo de condição lógica, né? Na ocasião, eu peço para o André, que estava à frente do Concefaz, que faça uma nota, foi feita uma nota com um grupo de auditores fiscais, a Gedalvo, o André, mais um monte de auditores, fizeram uma nota técnica explicando, mostrando que qualquer critério imaginável que se adotasse não estaria 80% no destino, e ela prova por A mais B isso, né? Nós fazemos um parecer, na ocasião eu faço um parecer e juntamos todos os estados assinando, mostrando, ó, o Tribunal de Contas está errado. De repente o Tribunal de Contas fecha, começa a acirrar a discussão, para nossa surpresa vem o presidente Rodrigo Maia dando uma sapatada no presidente do Tribunal de Contas da União. E ele tinha toda a razão. Primeiro porque é uma estultice. Se a gente levasse isso para o Supremo, nós íamos causar uma desmoralização plena de tudo. Não é? Porque, primeiro, que essa discussão não foi aventada na DCT, na DO 25. Ou seja, eles estavam inovando e ultrapassando a ordem dos ministros. Os ministros mandaram calcular. E o parágrafo segundo tinha sido discutido e tinha sido afastado. Então, eles ignoravam uma discussão superada na DO. Não é? Ia ser um vexame. Quando o presidente Rodrigo Maia começa ele teve um pega com o presidente do TCU, chegou desmoralizante a briga dos dois, por uma razão clara. É óbvio, é ululante, que a discussão da Candir existe uma dificuldade em acatá-la por causa dos cofres da União. Mas a discussão não pode parar. Se ela parar, vem a seguinte pergunta: como haverá uma ajuda financeira aos estados? Como? Farão como no governo Getúlio Vargas, quando a dívida dos estados foram perdoadas? Farão como no regime militar, quando houve o perdão da dívida dos estados? Ou farão como agora, pouco, quando teve essa lei complementar aí, que foi feito um reajuste da dívida, e de uma forma macabra, né? Porque a ajuda foi colocando Selic capitalizada. Nós fomos para o Supremo brigar, ao lado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, fomos brigar, parou o julgamento para que houvesse um acerto, saiu uma nova lei complementar, ajustando toda a discussão e estabelecendo dois planos, não é? Um plano que o Rio de Janeiro até hoje está tentando cumprir, me parece que o mesmo acontece com o Rio Grande do Sul, Minas Gerais se recusou a entrar, não é? No governo anterior se recusou a entrar, e por uma razão muito simples. Minas Gerais se recusou a entrar no governo anterior porque ela sabe que é impossível cumprir os requisitos. Impossível. Ninguém vai cumprir aqueles requisitos. Não cumpre nem o da 56, quanto mais o da 159. Ninguém vai cumprir. Então nós iríamos entrar para não cumprir. E seguimos a briga. Hoje, retoma-se ao cenário uma discussão da Candir. Tá? Foi peticionado, e Minas Gerais peticionou, ao Supremo Tribunal, que fosse para a Câmara de Conciliação, para a AGU. Depois de quase 30 anos de procuradoria, eu era auditor fiscal e depois procurador, então entre esse tempo eu nem lembro mais bem quando houve isso, e como meu pai e meu avô eram auditores fiscais, então tem a impressão que eu nasci nesse imbróglio, né? Eu aprendi uma coisa prática, aquilo que eu não conto para ninguém, só entre nós aqui, né? O Supremo, quando a briga passa de uma cifra aí de uns 2 bi, 4 bi, ele não vai decidir, não. Ele vai sentar em cima. Ele vai ver se as partes se compõem, porque ninguém suporta uma decisão na paulada. Eles vão modular o efeito, ver alguma coisa, porque eles sabem que uma coisa que o país precisa é de política.
mais do que de decisão do Supremo. O Supremo já invadiu muito a esfera política. Vocês verem que até os deuses amaldiçoam essa questão. Mas o que fica claro, não é que ou então querem me castigar. O que fica claro é que o Supremo não resolve essas questões e nem vai resolver com facilidade. Ele quer que a esfera política se ajuste, não é? Tomara que se ajustem. Daí também não. Tomara que se ajustem. Eu tenho informações de que agora em maio haverá uma reunião de todos os presidentes. Tem que descontar. Oi. Os presidentes de Assembleia Legislativa se reunirão agora em maio em Belo Horizonte, todos os presidentes de Assembleia Legislativa, e parece que terá a presença do presidente Rodrigo Maia. 17. Tenho eu a impressão que esse momento é ímpar. E eu digo por quê? Espera-se uma saída política para essa questão. Não que o Supremo bata o martelo. Sob o ponto de vista jurídico, eu não tenho a menor dúvida de que a discussão é até quando é retroação. Eu discordo até do parecer da professora Misabel, que eu acho que é o mais influente, Misabel Der, que ela entende a retroação. Dados 2013, 14, 15, 2, 4, 5 e 6. Ou seja, 3 anos foram que se fizesse a lei complementar. Nesses 3 anos estabeleceram valores para compensações, embora temporárias, até ajustar. Mas mal e porcamente ajustaram. Mas a partir de 2007, inclusive, nada. Não há previsão, não há orçamento. A União coloca no orçamento, aleatoriamente, sem qualquer embasamento de nada. Chuta no orçamento. Aí a omissão se caracterizou, a meu ver. Não é? Mas eu sou, embora um dos críticos mais ferrenhos a essa questão, sou o prazo mais amigável que existe para ela, segundo a doutrina. Os que entendem que não deve compensar, eu tudo de analfabetos. Eu não vou nem discutir, porque discutir efeito de ação de inconstitucionalidade, que ele não é retroativo, isso aí eu me recuso a discutir. Se eu me recuso a discutir, aí briga-se no Supremo. Vamos brigar no Supremo. Não é? Mas essa briga está posta. Como eu havia dito, é só essa briga? Não. Não, não. No final do ano passado, abriu-se a canhoneira para cima da União. Uma ação que discute, uma DPF, que eu esqueço o número, que discute a questão da participação dos estados na parcela da DRU desvinculada das contribuições sociais, que deveriam ser compartilhadas com os estados, tal qual os impostos residuais, 20% dos 30% das contribuições desvinculadas. Porque isso dá 12 bilhões por ano. Isso tem uma ação correndo que está aguardando pronunciamento contra, assinada por 24 estados, hein? Aguardando pronunciamento. Talvez a mais forte seja a ação de prestação de contas contra a União. Essa que nós levamos, na verdade, nós atuamos próximo, e na época eu fui quem redigiu e assinou a primeira versão, foi feita dentro do CONFAS. Essa é uma ação do CONCEFAS, dos secretários da Fazenda dos Estados. Proposta por eles. Eu fui lá sem saber do que se tratava.
e conversando com o André, com o secretário mineiro, com o subsecretário mineiro de Receita, todos que lá estavam, nós chegamos a uma conclusão que deveríamos propor a ação e eu só fui desenhar a ação, né, como advogado do Concefaz. E depois teve a adesão de 24 estados, mais o Distrito Federal. 24. Só não participou Espírito Santo e São Paulo. São Paulo por razões óbvias, não é? Na ocasião, e o Espírito Santo por um pretenso alinhamento irmão ao governo federal. Não quis assinar. Eu também não sei o que isso significa. Mas tudo bem, entendo. Não quis, problema deles, né? E nós entramos com essa ação exigindo a prestação de contas da União com relação ao Fundo de Participação dos Estados. E qual a nossa surpresa? Na primeira olhada, na primeira corrida de olhos, nós já detectamos alguns rombos que começaram a promessa de reconhecidos e com promessa de consertar, mas que até hoje eu não vi o conserto. Quer ver uma coisa? As dações em pagamentos feitas pela União não são repassadas para o Fundo dos Estados. Para começar. Em segundo lugar, aquela lei que admite compensações de dívida de imposto de renda com contribuição social, estão compensando débito de contribuição social com débito de imposto de renda. Uai, como que eu faço isso? Um é compartilhado, o outro não é. Aí eu compenso na base e não compartilho. Isso já tinha dado 14 bilhões de diferença. Nós apuramos, mas aí acaba o governo, a coisa está recomeçando. O subsecretário deve ter até mais informação do que eu com relação a isso hoje, né? Começou, fizeram, parece, no Concefaz um grupo especial. O André, embora não sendo mais secretário da Fazenda do Rio Grande do Norte, parece que está à frente, né? E os estudos continuam, e agora até ganhando cada vez mais força, não confere? E parece que isso daí dá êxito. Agora vejam vocês. A proposta é de criação de um IVA compartilhado. Um IVão que cada um de nós tem uma mesadinha nele. E nós não conseguimos ter acesso ao Fundo de Participação dos Estados. Tivemos de ir ao Supremo. Vocês conseguem imaginar algo assim? Imaginem o futuro. Imaginem o futuro. Uma vez me perguntaram qual era a reforma tributária, a meu ver, ideal. Falei assim, acaba com a COFINS e com o PIS, que isso é uma distorção. Deixa a base de consumo com os estados. Nós nos ajeitamos. Hoje, fala, vamos unificar um IVA com IPI, tudo, ISS e tal. Você é a favor? Sou. Imposto estadual. Faça uma partilha ascendente. Faça uma partilha ascendente. Faça partilha ascendente. A legislação complementar federal? De acordo. De acordo. Para evitar guerra fiscal? De acordo. Imposto no destino? De acordo. Fiscalizado pela máquina estadual. Cobrado pelos estados. Do mesmo jeito que eles propõem. Mas um tributo estadual. Com uma partilha ascendente. Até porque pode ser feito assim, porque a legislação complementar seria nacional. Por que não? Por que um imposto federal que transforma os estados em meros portadores de uma mesada, quando eles têm toda a máquina arrecadadora e fiscal na base? Muito simples. Pega a mesma proposta PI, faz um tributo estadual com uma partilha ascendente. Isso possivelmente os estados aceitarão. Isso possivelmente aceitarão, e assim possivelmente haverá reforma tributária. Agora, bom mesmo é se fizerem uma reforma verdadeiramente tributária e não uma reforma tributária de interesses da União. Senhores, muito obrigado pela atenção. E agora vamos passar para o Felipe, que vai falar sobre dívida. Não. Boa tarde a todos. Presidente
Marcelo, não sei se está aí, mas fica também... está ali o presidente Marcelo, saudar toda a diretoria da AFISVEC também. Assim a gente evita omissões que sempre acontecem, se quiser nominar, né, a todos. Né? E a satisfação de novamente estar aqui, a oportunidade de debater com os colegas, né, a questão do endividamento, enfim, uma das questões importantes aí dentro do contexto das discussões federativas, né? Doutor Abel, que já não me aguenta mais, vai falar sobre dívida. Vamos lá de novo. Né? Nós só temos algumas oportunidades, já aqui mesmo no Encontro do Fisco e em outros eventos. Né? Saudar o colega Guaranha, né? Larga experiência nas questões federativas. Né? O colega Casarotto, também militante assíduo da questão do endividamento dos estados. Nós temos também nos encontrado frequentemente nas agendas que envolvem a questão do endividamento. Né? O doutor Onofre não tinha tido a oportunidade ainda, e é uma satisfação pela todo o currículo que foi que o doutor Onofre tem, e fiquei sabendo agora então que foi nosso parceiro do estado do Rio Grande do Sul naquela discussões memoráveis aí envolvendo a União na questão do endividamento. Né? Então vamos procurar colocar alguns dados, aí, algumas informações em relação à questão da dívida pública estadual do Rio Grande do Sul. Vai ser assim? Está funcionando. Né? Bem, então, um quadro recente aqui da evolução da dívida total do Rio Grande do Sul. Então, em 2012, ali nós tínhamos 47 bi, chegamos agora em 2018 a 73 bilhões de dívida total da nossa dívida. Note-se que nós tivemos um crescimento significativo de 2017 para 2018, né? Nós estamos desde meados de 2017 com uma liminar no Supremo que nos possibilita o não pagamento da dívida com a União, que é 86% do nosso endividamento total, depois a gente vai falar mais ali. Né? E o detalhe de que de 2016 para 2017, nós tivemos uma redução de quase 5 bilhões no estoque de dívida. Por isso ela subiu tão pouco, ainda que a gente já estivesse vivenciando ali, tendo os efeitos das suspensões parciais de pagamento de dívida, que foram objeto da discussão dos estados, né, que o doutor Onofre reportou já com a União e com o Supremo Tribunal Federal. Senão, nós já teríamos 72 bilhões de dívida já em 2017. Isso foi efeito da aplicação da Lei Complementar 148, aquela que, retroagindo a 2013, recalculou os juros, reduzindo de 6% para 4%, e trocou o indexador de IGPDI para IPCA. Pouco a gente vai mostrar também depois o efeito que tem, a importância da questão da troca dos indexadores. Bom, aqui um quadro que mostra a evolução da nossa dívida, da dívida pública do Rio Grande do Sul, de 1970 a 2018. Ao contrário do que possa parecer, diferentemente do que possa parecer, afinal, o crescimento é exponencial, não se tratam de valores históricos, são valores a preços constantes. Então, a preços constantes, de dezembro de 2018, nós saímos lá de 2 bilhões em 1970 para os 73 bilhões que nós mostramos ali em 2018. Né? Alguns momentos importantes aqui. Né? E no início dos anos 70, nós tivemos o choque do petróleo, e ali um crescimento já exponencial do nosso endividamento, que naqueles anos ali, a valores constantes, subiu praticamente 5 vezes, de 2 para 10 bilhões. Né? Depois aqui, durante a primeira metade dos anos 80, outro salto aqui que correspondeu àquela crise da dívida brasileira, onde os estados, inclusive, o Brasil, inclusive, teve que recorrer ao FMI por carência de divisas e tal, e, inclusive, os estados foram instados a se endividar no exterior como forma de colocar divisas, né, no país. Bom,
aqui um outro momento crucial. Durante o Plano Real, né, naqueles breves anos ali de iniciais do Plano Real, ali de 1994 a 1998, a nossa dívida foi de cerca de 30 bi, né, preços reais, para quase 70, preços de hoje. Né. O que aconteceu? Isso foi o que gerou a crise de endividamento dos estados naquele momento, ali, meados dos anos 90. Né? De um lado, até aquele momento, nós convivíamos com uma inflação muito alta. E um dos elementos de financiamento dos estados era o chamado imposto inflacionário. Quer dizer, tinha uma receita que era indexada, né? Enquanto tinha uma despesa que não era indexada, ou não tinha uma indexação nos mesmos níveis que tu tinha a tua receita. Então, quando acabou a inflação com o Plano Real, né, obviamente isso é uma coisa desejável e que não podia deixar de acontecer para a estruturação da economia brasileira, mas teve um efeito pernicioso sobre as finanças dos estados naquele momento. Então, de um lado, isso agravou a situação de déficit dos estados. De outro lado, no âmbito do Plano Real, passou a se trabalhar como uma das âncoras do plano, aí, com uma taxa de juros muito alta. Né? Vocês se lembram que nós tínhamos câmbio fixo, né? Então havia necessidade de taxa de juros alta, inclusive para atração de capitais. Né? Então, nós tivemos ali taxas de juros, taxa Selic da ordem de 40%, enquanto já tínhamos uma inflação já àquela altura civilizada. Né? Então, essa dívida dos estados, como é o caso do Rio Grande do Sul, que ela era fundamentalmente uma dívida mobiliária, uma dívida em títulos que estavam no mercado, né, explodiu. Né? De um lado, as condições de financiamento se deterioraram pelo fim do imposto inflacionário, pelo fim do processo inflacionário. De outro lado, o endividamento teve um aumento muito grande no seu custo. Bom, o resultado foi esse. Né? O Rio Grande do Sul, como outros estados, passou a só rolar a dívida, né? E chegou num ponto que ele nem rolar mais conseguia essa dívida. Ela só aumentava e tal. Bom, aí veio a solução da União naquele momento, que foi a Lei 9496, de 1997, onde a União assumia a dívida dos estados, né? Os estados se tornavam credores da União, quase que exclusivamente chamamos o credor a União. Bom, isso veio até aqui, né, em que pese todos os valores que nós pagamos nesse período, a dívida se manteve em valores constantes, ela se manteve aproximadamente no mesmo nível. Nesse período mais recente, dessa e obviamente isso provocou um aumento do nosso estoque de dívida, se nós não estamos pagando e ela segue capitalizando.
Gama, as demais dívidas corresponderam em 2018 a 730 milhões. Em 2019, nós temos previsto um serviço de 4,3 bilhões, dos quais 81%, 3,5 bilhões, corresponderiam à dívida com a União, que está suspensa, né? E 19,8 milhões as demais dívidas. Bem, os pagamentos que estão suspensos, que são desta do STF, eles atingem, já acumulados, atingiram em dezembro de 2018 4,2 bi. Hoje já passam de 5 bi. Vale dizer o seguinte, né? Se nós não tivéssemos essa ou se essa liminar era ser perdida, afinal é apenas uma liminar, né? Nós vamos dever, hoje já deveríamos mais de 5 bilhões. Né? Significam que 4 folhas de pagamento, no caso do Rio Grande do Sul. Ou seja, dá para imaginar a situação que nós estaríamos hoje, se já nos defrontamos com essa crise de pagamento de salários, que nós somos bem conhecedores dessa situação, seria uma situação de caos total, né, inadministrável. Não fosse essa liminar, seus efeitos, enfim. Eu acho que um dado interessante aqui em relação a como vem funcionando esse acordo da dívida dos Estados, refinanciamento da dívida dos Estados pela União, né? Essa dívida lá em 2000, ela correspondia a 17, isso aqui do conjunto dos Estados, tá? Correspondia a 17,5% do PIB. Veio caindo durante todo aquele período ali, né, para se estabilizar nos últimos anos e ter um aumento, né, uma inflexão, aparentemente, na sua trajetória neste último ano. Né. O que acontece aqui, a gente pode ver claramente, né, todo aquele período, a partir do início dos anos 2000, até ali o início dos anos 2010 e tal, foram períodos de crescimento significativo do PIB. Né, e fez com que a proporção das nossas dívidas caísse. Né. Agora, recentemente, além da estagnação econômica, né, que baixa a nossa base, que é o PIB ali, tem essa suspensão dos pagamentos que envolvem vários estados, envolve o Rio Grande do Sul, envolve o Rio de Janeiro, que está no regime de recuperação fiscal também. Né. Então, dá uma ideia de que o problema que parecia... o problema do endividamento estadual tem uma tendência estava tendo uma tendência de ajuste, se está voltando a se desajustar. Né? Marcos importantes, já falei aqui do acordo da dívida de 98. Né? Em 2014, a Lei Complementar 148, mudando as condições da dívida, primeira mudança significativa nas condições da dívida refinanciada com a União em 98, se nós tínhamos até ali juros de 6% ao ano e correção pelo IGPDI, passamos a ter juros de 4% ao ano e correção pelo IPCA. Vamos mostrar um pouco a importância dessa mudança. A mudança dos juros é óbvia, né? Uma queda de 2% de juros. Né? Num prazo longo desses, o efeito é evidente, mas também o efeito da mudança do indexador. Em 2016, tivemos aquele périplo, agora que descobri que o doutor Onofre foi personagem, junto com o doutor Eusébio, aqui que é procurador-geral do Estado naquele momento, e que nós, da Divisão da Dívida Pública, subsidiamos naquele momento. Né? O Estado veio a questionar os termos da dívida no STF, junto com Minas Gerais, com Santa Catarina, né, e outros estados. A Lei 148, além dessa mudança dos indexadores, retroativa a 2013, ela previa um desconto que seria obtido comparando-se à evolução que essa dívida teve desde a sua contratação em 1998 até aquele ponto de corte de janeiro de 2013, entre o que ela evoluiu e a variação da Selic. A lei dizia que era a Selic acumulada, né? A palavra era a Selic acumulada. Né? A própria Receita Federal usa no seu site ali, a gente pode ver, juros acumulados como sendo sinônimo de juros simples, não juros capitalizados. Essa foi a tese dos estados. Né? Obtivemos liminar no STF naquele momento,
Né? E isso gerou uma negociação entre os estados com a União, que veio a redundar na Lei Complementar 156, de 2016, onde essa dívida dos estados com a União foi estendida em 20 anos, ela foi contratada por 30 anos, portanto, de 1998 a 2028, tivemos uma extensão até 2048, e uma redução parcial de parcelas de 24 meses. Primeiro uma carência total, depois uma redução parcial escalonada por um total de 24 meses, já que os estados estavam em situação de caixa crítica naquele momento, como infelizmente não deixaram de estar e continuam até agora. Em 2017, nós tivemos, além de tratativas do regime de recuperação fiscal, que o Rio de Janeiro celebrou naquele ano, e que o Rio Grande do Sul se encontra, até agora, negociando, tentando aderir ao regime de recuperação fiscal, mas com dificuldades. Né? Os termos, como o doutor Onofre colocou, são, para não dizer que são incumpríveis, eles são muito dificilmente, né, alcançáveis. Estou sendo otimista, né, eufemístico. E tivemos a assinatura de aditivos contratuais referentes às modificações das leis 148 de 2014 e 2016 e 156 de 2016. O Ademir também, que foi parceiro, capitão do time aí naquele processo ali, que dá um livro, né, Ademir, aquele dezembro de 2017, para que nós seguíssemos os prazos legais ali, que venciam em 21 de dezembro, foram... vamos escrever um livro ainda, né, quando nos aposentarmos sobre isso. Né. Bom, então, além disso, alguns questionamentos que o Estado faz, além do mandato de segurança 34.110 de 2016, que questionou os termos que a União aplicava para o desconto das dívidas, né, previsto na Lei 148, já nós tínhamos algumas iniciativas anteriores. Tem uma ação de 2012, não é do Estado, é da OAB RS, que questiona a dívida do Estado, e tem uma ação esta do Estado do Rio Grande do Sul, de 2015, a CO 2755. O que é a CO 259? Esta que a OAB entrou. Né? O que ela pedia? Na relação IPCA e GPDI, ela pedia que a dívida fosse corrigida por IPCA e não por IGPDI, desde 98, desde que ela foi celebrada, pedia a exclusão da tabela Price, né? Essa dívida ela é amortizada pela tabela Price, coisa que hoje está em desuso, né? Todas as dívidas novas são pela tabela SAC, pedia a exclusão dos efeitos do anatocismo, depois falar um pouquinho sobre o que é isso, em relação ao saldo da nossa dívida naquele momento, e um limitador de 13% da receita líquida real. Quando a dívida foi contratada com a União, em 98, foi fixado um limitador de 13% da receita líquida real. Ali, naquele momento, a OAB pedia a fixação de 10% como limite. Já a CO 2755, esta de autoria do Estado, em 2015, pedia em ordem de, assim, se não for possível, o maior benefício, o menor benefício. Prioritariamente, né, a exclusão dos juros, não incidência de juros na dívida do Estado. Se não fosse esse o entendimento, que os juros correspondessem ao crescimento médio do PIB do Estado, que é da ordem de 2,4%, ou proporcional à Selic. Por que proporcional à Selic? Quando essa dívida foi contratada, refinanciada em 98, nós tínhamos Selic de 40% e juros nesta dívida de 6%. Hoje nós temos Selic, hoje, em 2019, de 6,5%. Né? Então, em proporção, quanto é que seria, né, se mantivéssemos a proporcionalidade de quanto seriam os juros hoje? Ou 4%, né, porque acabou prevalecendo na Lei Complementar 148. Mas não retroativamente a 1998, retroagiu a 2013, né, isso que prevê a lei. E exclusão dos juros do resíduo, isso corresponde ao anatocismo também. Né? O que é isso? Tá? Como é que uma dívida é corrigida? Nós temos um saldo anterior,
incide correção monetária, incide juros, nós temos um novo saldo. Daí se calculam juros e amortizações devidos e temos uma nova prestação. No caso do Rio Grande do Sul, como também de Minas Gerais e dos estados que refinanciaram dívida em 98, temos esse limitador, no nosso caso, de 13%, tínhamos esse limitador de 13% da receita líquida real. Isso fazia com que nem toda a dívida fosse paga, nem toda a parcela fosse paga. Parte desses juros não pagos, então, eles realimentavam o saldo, né, e esse saldo, em cima desse saldo, eram cobrados novamente juros. Né, uma prática que, inclusive, de jurisprudência contrária, de cobrança de juros sobre juros. Então, essa é uma tese com que essas duas ações procuravam obter a redução do valor da dívida com base nessa questão da exclusão dos efeitos do anatocismo. Em relação à questão IGPDI e IPCA, aqui, e aí a questão o Rio Grande do Sul anda com uma sorte, né? Sempre postulamos a troca do IGPDI pelo IPCA. Nesse período em que foi aplicado, foi obtida a troca do IGPDI pelo IPCA, o IPCA, inclusive, variou mais que o IGPDI. Nós temos uma trava, que é a variação da Selic, que impede um prejuízo maior. Mas o grande efeito dessa mudança de indexadores, de fato, se dá naquele período, de 98 a 2012, onde não ocorreu a troca. Nesse período, o IGPDI cresceu 247%, enquanto o IPCA apenas 151%. Se nós pegássemos outros indexadores aí, além de IGPDI e IPCA, eles têm, em geral, uma trajetória similar ao do IPCA. Na verdade, o IGPDI é que está muito descolado. Né? Aí um outro elemento também. Né? O IGPDI tem um peso muito grande do câmbio na formação do IGPDI, das variações de câmbio. E a nossa receita tributária tem uma correlação muito maior com o IPCA do que o IGPDI, não com o câmbio, não com as variações cambiais. Alguns elementos que mostram a impropriedade, né, do IGPDI como indexador. Né. Na formação do IGPDI, olha produtos ali, cana-de-açúcar, 2,1% na formação do IGPDI. No valor adicionado bruto do Rio Grande do Sul, nada. Né. Indústria extrativa, minério de ferro, 3,1% da formação do IGPDI. No Rio Grande do Sul, zero. Máquinas e equipamentos agrícolas, apenas 1% na formação do IGPDI e no valor adicionado bruto do Rio Grande do Sul, 4,2%. Máquinas e equipamentos, 5,8% no IGPDI, 13% no VAB do Rio Grande do Sul. Né? Mostra a impropriedade da aplicação do IGPDI, no caso especificamente do Rio Grande do Sul, como indexador. Então, o nosso valor adicionado bruto, né, 60% serviços, inclusive, né, 30% indústria e 10% agropecuária. O mandato de segurança 34110 foi aquele obtido quando dessa luta dos estados lá em abril de 2016. Né, nós buscávamos ali o afastamento da capitalização composta e a adoção da variação acumulada da taxa Selic, já falei sobre isso. Né. Bom, seria mais ou menos isso aí que a gente teria para colocar. Aproveito para convidar a todos. Nós vamos ter o lançamento da 10ª edição do relatório anual da dívida do Rio Grande do Sul. Aí temos um balanço completo com mais dados, né, sobre a dívida do Rio Grande do Sul, não só em 2018, como historicamente. E o evento vai ocorrer no dia 29 de maio, à tarde, no Foro de Porto Alegre, lá na Praia de Belas. Tá? Então, seria isso aí. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Felipe, pela palestra esclarecedora aí, e nos demonstrando aí, com números e com sólidos argumentos, as diversas impropriedades que a nossa dívida tem. Nós vamos agora ouvir o colega João Pedro Casarotto, que vai falar sobre a dívida também, e
vai nos preparar para a nossa palestra depois do motivacional, porque ele vai nos irritar bastante. Isso eu tenho certeza que nós vamos precisar bastante da palestra motivacional depois da Juliana, para a gente poder suportar toda essa carga. A palavra, Casaroto. Muito obrigado pelo convite. Agradeço, fazer um registro especial ao Marcelo Mello, ao FISVEC, ao Celso Maliani, Sindifisco, a todos os colegas. É uma honra, um prazer muito grande em estar aqui falando com vocês e na mesa compartilhando com meu colega amigo Guaranha, Felipe e o Onofre. Depois o Onofre, com tanta energia, chegou a descompensar o microfone. Eu acho que vai ser difícil, mas nós vamos mais ou menos nessa linha. Parabenizo a organização do evento pelo tema Crise da Federação. É isto. Cenários e propostas. Eu vou fazer a minha fala dividida em 3 partes. Vou abordar a dívida pública, a Lei Candir e os efeitos que é o tema do nosso grupo. Vou fazer um breve retrospecto, uma vera fotografia do cenário nacional. Aqui não vou falar de Bolsonaro, de Temer, de Dilma, de Lula, de Fernando Henrique. Eu vou falar de todos. Porque todos foram exatamente iguais, não mudaram nada nesta questão. E nós vamos falar em especial do estamento burocrático federal que tomou conta deste país. O pessoal gostou de ter o poder em Brasília e está exagerando na dose, está sufocando, está com a bota no nosso pescoço. Está na hora de a gente reagir, porque nós estamos sufocando não os estados, estamos sufocando o país. Cabe ao governo federal a política fiscal, a política cambial, a política monetária, a política de rendas e a política comercial externa. São atributos constitucionais da União, do governo federal, e tem que ser assim. Isso que precisa ser feito, porque nós precisamos ter um órgão que coordena os estados. Mas qual é o resultado que nós temos tido destas políticas comandadas por esse estamento burocrático maluco que se instalou em Brasília? Todos com PhDs, doutorados maravilhosos, fantásticos, acadêmicos fantásticos. Mas, na prática, o que é que estes caras estão fazendo com o país? Notícia do Valor Econômico da semana retrasada. Participação do Brasil na economia global cai ao menor nível em 38 anos. A exportação de produtos e serviços é pífia. Um país como o nosso. Estamos descendo ladeira abaixo de uma maneira extraordinária e absolutamente preocupante. Outra notícia recente do Valor Econômico. Possíveis perdas da União na Justiça vão a 1,5 trilhão. Os contribuintes estão questionando os tributos federais na Justiça e as possíveis perdas. Não é o que está sendo discutido, é o que já estão admitindo perder na Justiça Federal, 1,5 trilhão. Isso significa um orçamento inteiro da União. Isto significa, isto eu posso dizer, isto é incompetência. Estes caras são incompetentes, não estão administrando o nosso país de forma séria, porque não podem fazer leis que levem a esta situação. Mas estes cidadãos, em dezembro de 99, nós tínhamos uma dívida pública federal, dívida da União, avaliada em 40% do PIB. Eu não gosto de usar esse parâmetro do PIB, porque ele não me parece muito correto. Eu uso o parâmetro da dívida pública com a receita corrente líquida da União, que eu acho que é o mais correto. A dívida pública federal, em dezembro de 99, era de 3,4 a relação da dívida federal com a receita corrente líquida.
Em dezembro de 2017, estamos com 7,2. Além desses caras estão quebrando o país, eles estão nos deixando um passivo aqui para os nossos netos pagar, que nós sabemos como é que nós vamos resolver esse problema. Eles estão mostrando, dizer que são incompetentes é o mínimo, porque a palavra correta seria outra, mas é que a gente não pode falar em público. E o que está acontecendo com essa política desses maravilhosos técnicos? Exportação de renda. Nós estamos exportando renda para o exterior. Nós estamos com caos na infraestrutura. 50% do esgoto gerado no país não é coletado. 50% do esgoto gerado no país não é coletado. Concentração de renda nas grandes corporações industriais e bancárias. Os camaradas estão faturando uma coisa extraordinária nesse país. É uma concentração de renda absurda. Não é classe média, não é classe rica, é poucas corporações empresariais. Imigração para o exterior. Nós estamos com um processo de imigração de jovens. Nós aqui financiamos o jovem para tirar o curso superior, o FIES, e este camarada sai depois daqui deformado e vai trabalhar no exterior. Nós estamos exportando renda. Nós estamos exportando a nossa inteligência jovem. Pior, os nossos aposentados recebem um salário aqui do Rio Grande do Sul e estão morando em Portugal. O Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul paga aposentado e está bem. E esse cidadão está gastando esse dinheiro em Portugal porque foi morar em Portugal, porque aqui não temos segurança, não temos nada. Esses cidadãos que estão administrando o país estão desindustrializando a nossa economia. 50% das nossas exportações decorrem de produtos semi-elaborados e produtos primários. Nós estamos fazendo com que... Eu lembro quando eu era guri, a gente dizia que produto japonês era porcaria. Depois a gente passou a dizer que produto coreano era porcaria. Depois passamos a dizer que produto chinês era porcaria. E veja onde é que nós estamos. Onde é que está o Japão, onde é que está a Coreia. E realmente isso era. A gente ia nos camelô no tempo, né, na rua, e lá era produto japonês. Isso é coisa japonesa, isso não presta. Hoje a diferença é que está. Nós estamos enfraquecendo, portanto, o nosso mercado interno de forma absurda. Está esta anomia governamental que está chegando, que está tomando conta do governo federal, está contaminando os demais estados. Portanto, é mais do que urgente que a gente realmente comece a discutir essa questão da crise da federação. Não dá mais para levar nesse negócio, vamos fazer um fluxo de renda para cá, um fluxo de pagamentos, não dá mais para discutir assim, tem que levar essa coisa mais a sério. E aí entro na questão da Lei Candir. Lei Candir eu já ponho entre aspas, né, porque na verdade a Lei Candir virou um sinônimo da imunidade, mas na Lei Candir, na verdade ela necessariamente veio, era importante que ela viesse, porque nós precisávamos regulamentar o ICM, a fim de que o ICM tivesse um escopo, uma estrutura nacional. A Lei Candir veio para regulamentar o ICMS. Nós, na época, eu estava na ativa, e nós trabalhávamos com base num convênio do CONFAS, que tinha regulamentado o ICMS. Precisávamos dessa lei regulamentadora, só que eles colocaram nessa Lei Candir aí 2 petardos que detonaram com a Receita dos Estados. O primeiro foi a questão de transformar o decrédito financeiro, substituir o crédito físico pelo crédito financeiro. Isso foi tão ruim para os estados, que o crédito, uma boa parte desse crédito, a gente está fazendo lei complementar uma atrás da outra para evitar que isso aconteça. Porque vai explodir total, que é o crédito sobre o bem de consumo. Já estamos há quase 24 anos dessa lei, e essa parte dessa lei ainda não foi aplicada, ainda bem, porque senão, veja o objetivo dessa lei na época. Era realmente, como disse o doutor Onofre, era realmente avacalhar com os estados, era
passar, como já foi dito aqui hoje também, fortalecer o Estado unitário. Nós tivemos aí embutido nisso também a outra grande petardo, que foi as exportações, a isenção das exportações de produtos primários e semi-elaborados. Lei Candir, âncora do Plano Real, precisávamos dessas exportações, precisávamos de moeda forte, precisávamos, por quê? Porque o Plano Real fez a paridade do câmbio, 1 a 1, no início até era menos que 1, era 0,90 alguma coisa, depois chegou no $1, R$1. O objetivo na época, como aconteceu com o Equador, era realmente transformar a moeda brasileira no dólar norte-americano. A Argentina também passou por esse processo, nós paramos, conseguimos parar isso, mas esse era o grande objetivo. Então, nós estamos aí, precisávamos, então, a justificativa na época para nos tirar essa receita. Precisamos ancorar o Plano Real não pode desaparecer, não tem que ser fortalecido. Ok, os estados entram com essa parte do sacrifício. Então, logo em seguida, poucos anos depois, em 99, houve alteração da política cambial. Já houve uma maxi desvalorização, portanto, a Lei Candir não precisava mais, o grande argumento da Lei Candir não tinha mais necessidade. Podia ter desaparecido, não a Lei Candir, essa parte das imunidades já podiam ter desaparecido na época. Em 2002, outra maxi desvalorização, mais um momento de acabar com essa porcaria, como disse o Onofre. E aí, o pior de tudo, em 2003, a gente recebe essa transformação da isenção numa imunidade tributária. Sai da lei complementar, sai da Lei Candir e passa a constar da Constituição Federal que nós não tributaríamos a exportação de semi-elaborados e produtos primários. E aí falam algumas coisas aqui, o tempo já não vai dar tempo de eu levantar tudo, mas falam que não se exporta imposto. O Onofre já falou alguma coisa assim, mas, na verdade, nós não queremos exportar imposto. Tanto é que, quando a gente exporta produto industrializado, nós não cobramos. Tem imunidade, ótimo, vamos exportar produto industrializado, nós não queremos exportar imposto. Nós, efetivamente, não exportamos, nós não queremos é que a gente importar emprego e renda da China, como não acontece com o nosso minério. Nós queremos fazer com que essa matéria-prima fique, para que a gente possa gerar renda aqui dentro do Estado e dentro do país. Eu vou passar porque é muita coisa, né? A perda de produtividade, tem uma série de coisas, eu vou deixar pronto aqui para mostrar que estes argumentos todos que são feitos a favor da Lei Candir, que precisa ser mantido, eles são insustentáveis, não tem sustentação alguma. São vários os argumentos, mas eu vou privilegiar o tempo aqui para não atrasar o evento. Qual é a nossa proposta, portanto, para a Lei Candir? É esta: revogar e ressarcir. Nós precisamos revogar, e se não pode ressarcir, e provavelmente não vão ressarcir, por quê? Porque nós temos um problema sério aqui na Lei Candir, que não vou localizar agora. Nós temos um problema sério com a Lei Candir. O minério de ferro sai de Minas Gerais, sai naqueles enormes navios, para a China. A nota fiscal vai para a Suíça. Preço de transferência. Passa da matriz mineira para a filial da Vale do Rio Doce em Minas Gerais, na Suíça. Singapura. Todos os paraísos fiscais e todas as mineradoras fazem isso. Agora, na imprensa nacional, saiu o exemplo da Suíça. Sai de Minas o navio para a China. A nota fiscal sai, transferência na Suíça, nem porto tem. E a nota sai como se fosse transferido esse minério de ferro para lá. Muito bem. A filial da Suíça faz a nota final para a China. Já houve alguns estudos que dizem que os preços de transferência
em torno de 40%, 50%, mas na Folha de São Paulo esse tempo saiu que chega a 80%. Ou seja, se nós pegarmos esses 80%, o minério que foi vendido a 10 para a China, ele vai ser transferido por 2 para a Suíça, e a Suíça faz a emissão da nota de 10. Então 80 fica na Suíça. Aquilo que a gente falava que a Vale do Rio Doce era a galinha dos ovos de ouro, esse dia debatendo com um professor de pós-graduação da Universidade Federal, que é engenheiro, essa é a Vale do Rio Doce, a nossa galinha dos ovos de ouro, isso é a verdade. Só que os ovos de ouro estão na Suíça e a titica da galinha está no Brasil, que é o que está sobrando para nós. Então, veja, com esse mecanismo da transferência, dos preços de transferência, nem lucro a Vale do Rio Doce gera. Portanto, o governo federal nem imposto de renda cobra deles. Ou seja, não colaboram com nada. Ou seja, eles recebem o direito de lavra, têm o direito de ir lá cavar, eles levam tudo, absolutamente tudo, e não deixam nada, a não ser a lama. A atual geração não ganha nada com a riqueza do subsolo brasileiro. E as futuras não só não terão nada, como terão um subsolo contaminado, como aconteceu já comprovadamente em Mariana. O subsolo de Mariana está contaminado, as águas profundas de Mariana contaminadas, portanto não nasce mais nada, não tem pessoas que possam viver lá dentro. Por isso que nós estamos dizendo, a União tem que nos ressarcir, mas nós precisamos revogar essa lei, essa parte da lei, imediatamente. Portanto, revogar é absolutamente necessário. E é importante que se diga o seguinte, que essa revogação não depende do governo federal, depende única e exclusivamente do Congresso Nacional, que como ela é um dispositivo constitucional, e uma emenda constitucional é feita e aprovada pelo Congresso e não depende de sanção do presidente. Portanto, depende única e exclusivamente dos nossos deputados federais e dos nossos senadores resolverem essa pendenga. E eles podem fazer, recentemente aprovaram uma emenda constitucional, em 2 horas, foi 2 turnos de votação com 90% dos deputados federais em plenário para aprovar a vinculação automática das emendas de bancada. Portanto, há possibilidade de fazer, precisamos cobrar dos nossos representantes, deputados federais e senadores, que eles precisam fazer alguma coisa. Vamos entrar rapidamente na dívida do Estado. A dívida dos Estados com a União é reconhecida pela própria União, que em vários documentos, em vários balanços da União, diz essa expressão. Na segunda metade da década de 90, ficou evidenciada a necessidade de equacionar as dificuldades financeiras enfrentadas pelos Estados em razão das mudanças econômicas ocorridas naqueles anos. Portanto, a própria União reconhece nos balanços gerais de 2008 a 2015, reconhece que a dívida, o grande problema dos estados na época, não era porque nossos governadores eram corruptos, ladrões, podiam até ser, não estou passando, dando recibo de honestidade para nenhum deles. Mas o governo federal admite que foram as políticas econômicas que quebraram os estados. E nós temos vários documentos e comprovações do que nós falamos. E eles admitem isso. No entanto, o Rio Grande do Sul recebeu, em valores presentes, de 99 a 2017, recebemos 32 bilhões, em valores atualizados. Pagamos até lá, desde lá, 42, e ainda estamos devendo 58. Eles nos causaram um problema. Eles reconhecem que causaram problema para os estados. E fazem isso aqui, vai ao encontro absolutamente do que disse Onofre. É a obsessão de massacrar para manter o único poder em Brasília. E como é que se explica isso? Fica fácil. Olha só, se nós pegarmos a remuneração que o Rio Grande do Sul pagou, IGPDI mais 6%, que é menor do que Minas, que os números de Minas são mais assustadores, que é IGPDI mais 7,5%. No caso do Rio Grande do Sul e da grande parte dos estados, é o caso de Minas, do caso do Pará, do nosso amigo Charles também, que é 7,5%, Alagoas também. 1.379% variou a dívida nesse período.
1.379%, enquanto que a inflação brasileira foi de 237%. E nós todos sabemos que a nossa arrecadação, como é com base em consumo, ela sempre varia de acordo com a inflação. Ou a gente aumenta a alíquota, ou espera a inflação, que a inflação vai dar. E quando a gente consegue crescer 2%, 3% acima, a gente joga fogos de artifício, porque conseguimos a arrecadação real. Como vamos pagar essa dívida? Absolutamente impossível pagar. E o problema não é o GPDI. Sempre foi dito assim, não, o problema é o GPDI. E quando nós começamos essa discussão lá em 2010, e o Roberto com a Febrafite, nós entramos no Congresso brigando com ele. O problema não é o GPDI, o problema é o juro que eles colocam em cima. Porque se fosse só o GPDI nesse período, ele variou 342%. Se fosse pelo GPDI, ele até tinha tirado a letra. O problema são os 6% que eles capitalizam mensalmente em cima, que não é 6%, já passa a ser 6,17%. Portanto, nós pagamos nesse período, e eu não coloquei um ano mais adiante, porque depois teve essas liminares, essas coisas que aí distorcem um pouco a análise. Parei enquanto nós estávamos pagando. Então não tem. Isso, é capitalizado, exatamente. Então nós tivemos, nesse período de janeiro de 99 a dezembro de 17, nós pagamos um juro real de 1.142% para a União. É absolutamente fora da... Mas o pior não é isso. Se nós formos examinar o relatório de gestão da Secretaria do Tesouro Nacional, que é encaminhado ao Tribunal de Contas da União, obrigatoriamente todo mundo encaminha para lá, nós vamos ver que em 2015, e parei em 2015 porque foi o ano que eles pararam de informar, o relatório de gestão da Secretaria do Tesouro Nacional é a coisa mais difícil de a gente conseguir. A gente não consegue esse relatório. No Tribunal de Contas da União passa mais de ano sem a publicação. Os outros órgãos, 3 meses, 4 meses, está no site. O da Secretaria do Tesouro Nacional não entra. Muito bem. Em 2015, o valor bruto, veja bem, não estou nem desconsiderando o imposto de renda aqui, porque quando a União emprestou aquele dinheiro para nós, ela tomou dinheiro no mercado. Ela ficou com custo disso. O valor bruto que ela pagou em 2015 foi de 23 milhões de reais. O custo, com aquele empréstimo que ele tomou lá atrás, que é a União, 23. E arrecadou dos estados, por conta dessa dívida, 30 bilhões de reais. Ou seja, 1.300 vezes mais do que o custo. Eles estão nos expropriando. As palavras deveriam ser um pouco mais fortes, mas nós vamos ficar por... Isso aqui é dado oficial, isso aqui não é simulação, não é projeção. É dado oficial que eu tirei de dentro e já está sendo repetido há vários anos dentro do próprio Congresso Nacional. E já falei isso na frente, numa comissão de Constituição e Justiça, numa comissão da Câmara Federal, já falei isso na frente do gerente da dívida federal, e ele realmente consentiu que era isso aí, não tinha como rebater. E o pior de tudo que nós... Para onde é que vai essa grana que a gente manda para os estados? A gente manda para a União? Bom, pelo menos a União vai receber esse dinheiro e vai fazer investimento, vai fazer infraestrutura, vai fazer alguma coisa boa? Não. Vai toda para o pagamento da dívida pública federal. Todo esse dinheiro que nós pagamos, assim como um parêntese, todo o dinheiro que as estatais pagam de dividendos para o governo federal, todos vai para pagamento da dívida pública federal. E o nosso dinheirinho que a gente arrecada aqui do nosso contribuinte, nós auditores, se os caras não pagarem direito, a gente caceteia eles com toda a força. Este dinheiro que vai para Brasília para pagar a dívida, ele é direcionado integralmente para o pagamento da dívida pública federal. Não fica um tostão nos cofres da União para que a União faça investimentos. Ou seja, o contrato da dívida dos estados solapou a autonomia dos estados, cobrou juros. Veja se eles me causaram um problema. Declararam que eles causaram o problema dos estados. Como é que eu posso admitir cobrar juro? Juro é lucro. Se você paga a correção monetária, tudo bem.
Mas no momento em que tu cobra juro do camarada, lucro naquela operação, ele me causou problema e ainda está tendo um lucro extraordinário. Embutiu a prática ilegal do anatocismo, é absolutamente ilegal o anatocismo, porque a súmula do Supremo Tribunal Federal já declarou que é ilegal. Para o caso dos bancos, depois a súmula veio dizer que não é assim, os bancos podem praticar o anatocismo. Portanto, quando o dinheiro é emprestado da Secretaria do Tesouro Nacional para os estados, é simulado pelo Supremo Tribunal Federal que é anatocismo, e o anatocismo não pode existir. Transformou, portanto, uma decisão de política econômica, na época era importante dizer que se a União causou problema para os estados, e se os estados quebrassem, o plano real naufragava. Então ela precisava socorrer. Transformou isso numa lucrativa operação financeira. Não previu no contrato o cláusula de equilíbrio econômico-financeiro. Qualquer contrato que a gente faz de longo prazo é obrigatório pela Lei 866, quando você vai comprar ou vender, o Estado vai interferir, vai fazer uma licitação, é obrigatório em contrato de longo prazo ter o contrato. No caso dos Estados não teve, continua não tendo. E ofendeu princípios, não vou aqui no trabalho que a gente fez, que publicou em 2010, que começou a provocar um profundo abalo nas estruturas do governo federal, patrocinado pela Febrafit e pelo Roberto Cups, que a sua ideia desde o início, e lá nós detalhamos, no site da Febrafit tem os estudos completos. Muito bem, e aí o que isso significa para o Rio Grande do Sul? 87% da dívida do Rio Grande do Sul, nós somos um estado extremamente endividado. 87% é dessa dívida aí. Foi uma dívida para pagar a dívida e que nos gerou esse problema todo. Vocês são incompetentes porque vocês estão excessivamente endividados. Mas não tem como não ficar endividado desse jeito, parceiro. 87%. E se nós somarmos com a dívida que temos com o Banco Mundial, que foi tomada pelo governo do Estado, para pagar uma parte da dívida, veja bem, uma parte dessa dívida aqui foi paga com aquele empréstimo do Banco Mundial. O empréstimo do Banco Mundial foi negociado com o dólar a 1,65. A primeira parcela entrou com 1,75. Hoje o dólar está em 4, beirando os 4. Isso é dívida que nós estamos pagando. Portanto, eu posso dizer que 95% da dívida do Rio Grande do Sul decorreu daquele contrato feito lá em 98. 95%. Então, somos incompetentes, nós somos irresponsáveis, não sabemos administrar o Estado. Não tem como ser diferente dessa maneira. Por isso que a gente está defendendo desde 2010, e a gente já viu isso acontecer, que os estados têm que devolver, devem devolver o valor emprestado com correção monetária, e o que pagou a mais tem que receber de volta. E essa tese é defendida por nós desde 2010, e essa tese já foi até acolhida, em parte, pela Lei Complementar 148. Quando nós começamos em 2010 a defender isso, nos chamavam de louco. Aqui no Rio Grande do Sul, então, nós éramos vistos como cachorro louco, né, Roberto? E a Lei Complementar 148 retroagiu o contrato à data da assinatura. A Lei Complementar 148 saiu do GPDI e foi para o IPCA. Que é o nosso. Portanto, dizer que não é possível, é assim, já se conseguiu muito. Já se conseguiu muito. Nós conseguimos, depois disso, saíram 4 leis complementares tratando dessa matéria. E nós temos condições a 148, a 151 e a 159, que vem com esse tal do regime de recuperação fiscal, que é mais do que importante que a gente fale. Esta coisa que nós chamamos de porcaria, que a palavra correta seria outra. Regime de recuperação fiscal. Veja um retrospecto. Em 98, nós assinamos um programa de reestruturação e ajuste fiscal. Estávamos reestruturando o Estado e ajustando fiscalmente o Estado. Em 2008, fizemos com o Banco Mundial programa de sustentabilidade fiscal para o desenvolvimento. Agora, em 2019, já em 2018 foi tentado, não conseguiu. E por que o governo do Estado não consegue? Pois é, em 2018 foi tentado e não conseguiu, sabe por quê?
porque o Estado não está tão ruim quanto a lei complementar exige. Nós precisamos estar mal e o Estado não está mal. O único problema que o Estado efetivamente tem é o excesso do endividamento. O único requisito da lei complementar 159 que mostra que o Estado entraria no regime é o excesso de endividamento. E eles querem fazer o quê? Nos dar mais dívida. E eles não querem reconhecer que esse endividamento foi provocado por eles. E agora vem de novo, então, regime de recuperação. Veja como há quantos anos nós estamos recuperando, fazendo o ajuste fiscal do Estado. Veja, nós examinando bem o objetivo principal do regime de recuperação fiscal. Assegurar que ao término do plano, o Estado tenha as suas contas equilibradas. Beleza. Este equilíbrio será considerado, quando conseguir os resultados nominais capazes de estabilizar a dívida. Então não é para pagar, é para dar uma estabilizada só. Portanto, aquilo que está lá em cima, vai continuar lá em cima. Este é o objetivo, está escrito isso. Está escrito no site do governo federal. E quem é que passará a ter o comando desse regime de recuperação fiscal? 3 pessoas. 3 pessoas. Um indicado pelo Estado, o outro indicado pela STN e a outra pelo TCU. Mas todos aprovados pelo ministro e sancionados pelo presidente da República. Evidentemente que esse que vai ser indicado pelo Estado vai depender da chancela. Não entra ninguém lá que queira ir contra o regime. Mas, mesmo que isso aconteça, as decisões desse conselho serão tomadas por maioria. Portanto, 2 decidem. Estes camaradas vão comandar toda a política do Rio Grande do Sul, se o Rio Grande do Sul assumir. O ministro disse outro dia, o único estado que assinou esta porcaria desse regime foi o Rio de Janeiro. Não funcionou. O programa não é bom. Disse o ministro na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal no dia 26 de março. Este programa é ruim. Não funcionou. O único estado que adotou isto, adotou e não deu certo, que foi o Rio de Janeiro. Palavra do ministro da Economia. E nós aqui no Estado estamos insistindo porque queremos adotar esse regime. Veja só os poderes desses camaradas. Vou ficar só com o último, aí que vocês já devem ter olhado. Contratar consultorias. Eles vão poder contratar a consultoria a preço que quiser. Se eles quiserem contratar o Casaroto por 15 milhões para dar uma palestra, eles contratam por 15 milhões. Eles têm poderes da lei complementar. Eles vão poder notificar autoridades. Notificar autoridades significa que eles podem notificar o governador do Estado. Porque a autoridade está ampla, isso não. Os caras vão ficar definitivamente. E quem é que são essas pessoas? São justamente aquele estamento burocrático que nós falamos lá atrás, que quebrou o Brasil. E nós estamos entregando o comando da nossa economia para essas pessoas. Não é possível. Nós temos que enfrentar essa situação. A síntese desse programa qual é? Venda do patrimônio público para pagamento de parte das prestações não pagas. Isso é importante dizer. Aliás, isso está numa das minhas gotículas que eu escrevi. E quem não conhece o meu projeto da gotícula, está lá no Instagram, eu criei lá. Gotículas de dívida. Está lá escrito isso. O dinheiro que nós vamos arrecadar com a venda das estatais que nós vamos vender, eles não vão ser para fazer investimento no Estado. Não vão nem para pagar funcionário. Se fosse pelo menos para pagar funcionário, pelo menos o funcionário ia consumir internamente e ia gerar mais mercado. Não, esse dinheiro vai ser para pagar aquelas prestações que estão deixando de ser pagas hoje. Isso está na lei. Pelo governo passado apresentou um projeto para fazer esse programa. Eles previam arrecadar 3 bi, em números redondos, 3 bilhões com a venda das 3 estatais. 500 milhões seria o custo da operação.
Nós íamos gastar 500 milhões de reais, 20% do que nós íamos arrecadar com a venda das estações só pelo custo. Vamos tomar, nós já estamos, pela lei de responsabilidade fiscal, nós podíamos estar em 200% da nossa receita. Estamos em 223%. Estamos ultrapassando a responsabilidade, pois aderindo ao regime de recuperação fiscal, essa obrigação, essa decisão do Senado Federal e da lei de responsabilidade fiscal fica afastada, porque pela lei complementar 159, basta esses 3 pessoas entenderem que tem que tomar empréstimo, eles vão tomar mais empréstimo. Ou seja, o único problema que nós temos, que é estar endividado, eles vão nos aprofundar mais ainda. E após os 3 primeiros anos, nós vamos voltar a pagar as prestações. Veja bem, importante isso. Não é 3 mais 3. Só que no 4º ano já começamos a voltar a pagar as prestações. E pela assinatura do aditivo contratual feito com base na Lei Complementar 156, não tem mais limite. O nosso governador nos deixou esse presente. No momento em que nós voltarmos a pagar as prestações, elas não vão ter mais daquele limite de 13%. Se a prestação der 30%, nós vamos ter que pagar. Porque o limite, o governador, na assinatura do convênio, do aditivo, abriu, a lei obrigava isso. Se tu quiser adotar, para ter aquele desconto de 5 bilhões aí, que o Felipe também relatou, para ter aquele desconto de 5 bi, veja bem, nós estamos devendo 58. Dever 58,63 significa o quê? Nada. Enquanto a partir da nós, para ter esse descontinho de 5 bilhões no saldo do devedor, abrimos mão da limitação. Então não temos mais o limite hoje. Se nós voltar a pagar, nós vamos pagar com a prestação que deu. Sabe quando é que nós vamos pagar isso? Sabe quando é que nós vamos se desenvolver? Nosso querido Ricardo faz um projeto maravilhoso. Nós estamos afundando se nós não enfrentar isso, meu amigo. O teu projeto é fantástico. Aliás, o projeto de você sempre tem, é de futuro. A nota fiscal eletrônica, eu lembro a briga que vocês tinham para manter o programa vivo. Vocês foram modelo no Brasil. O fisco gaúcho foi modelo no Brasil, inclusive para a Receita Federal. A Receita Federal declarou várias vezes, eu vi isso. Nós devemos a nota fiscal eletrônica ao fisco do Rio Grande do Sul. Pela insistência do Guaraná, pela insistência do Ricardo. Quantas vezes foram escanteados que não queriam saber desse negócio, e vocês persistiram. O teu projeto é ótimo, mas se nós não enfrentar esse negócio aqui, nós não vamos lugar nenhum. Por isso, a nossa proposta, a ideia era essa, contar o problema e dar a proposta. A nossa proposta é essa, rejeitar o regime de recuperação fiscal para que os governantes não se escondam atrás de mais um falacioso ajuste fiscal. Todos os ajustes fiscais que até agora foram falaciosos, foram mentirosos, eles estão se escondendo atrás disso, porque eles se resumem a mais endividamento e a mais redução de custo e a menos, portanto, mais redução de serviços públicos. Muito obrigado. Nós não recebemos nenhuma pergunta por escrito. Não sei se algum colega gostaria de fazer alguma pergunta. Vereadora Érica Monaco, por favor. Vamos ajudar aqui o pessoal. Estava preparando para escrever a pergunta. Possibilidade para fazer um abraço a você. Quero cumprimentá-los a todos pela belíssima exposição aqui feita e pela propriedade daquilo que foi dito. E como vereador eu tenho conversado aí por diversas vezes na Assembleia Legislativa e inclusive com os deputados do meu partido, o PSB. E o que se ouve, querido Casaroto, Carolina, é o seguinte: as urnas sinalizaram. O que se diz com isso? Os deputados dizem isso. Se as urnas sinalizaram, eles dizem com isso que é preciso mudanças, né? E eu estive conversando com deputados
do meu partido numa reunião que me disseram, quando nós falamos desse regime de recuperação fiscal, disseram que as urnas sinalizaram e que nós precisamos fazer alguma coisa. Isso me disseram deputados do meu partido. Portanto, nós precisamos, por isso não é uma pergunta, é apenas uma observação que faço, nós precisamos de um trabalho intenso, mas muito intenso, com os nossos deputados, homens e mulheres, porque eles nessa, de que as urnas sinalizaram que precisamos fazer alguma coisa, é perigosíssimo vermos aprovado um tipo de proposta dessas, que seria um caos total para o nosso Estado. Mais uma vez um abraço a vocês aí, meus parabéns, e repito, não é uma pergunta, é apenas uma observação que faço. Obrigado. Muito obrigado, colega vereador Aito Ferronato. Eu recebi aqui do João Carlos Lebes duas perguntas. Eu vou ler rapidamente e vamos ver se a gente consegue ainda. Nós temos 5 minutos para encerrar o painel. Depois nós passaremos para um coffee break de 30 minutos. E, em seguida, teremos a palestra da Juliana Calderon sobre comunicação não violenta. O João Carlos está colocando o seguinte: levando em consideração os cálculos de ressarcimento da Lei Candir, poderíamos afirmar que a crise fiscal do Rio Grande do Sul foi causada pela Lei Candir? Ou, melhor dizendo, de outra forma, sem a Lei Candir, o Rio Grande do Sul estaria com as suas contas em dia? Isso pode ser ampliado aos municípios, já que o ICMS é partilhado com eles. A Lei Candir também faliu os municípios, é uma indagação. Quanto é o valor anual da Lei Candir? Ele coloca uma pergunta, mas em seguida ele tece o seguinte comentário. Me parece que foi comentado que estaria na faixa de 40 bilhões ano. É mais ou menos isso, sim. Sendo assim, em 20 anos seriam arrecadados com a revogação da Candir aproximadamente R$1 trilhão, ou seja, a revogação da Lei Candir seria uma reforma da Previdência a ser paga pelos compradores externos, exportação, além de estimular a industrialização e geração de empregos internos. Doutor Onofre. Bom, a perda para os municípios é evidente, na medida que 25% desses valores são dos municípios. Os municípios perdem rasgadamente com a questão da Candir. Os efeitos econômicos de se afirmar que houvesse a Lei Candir é uma questão muito complexa, porque a gente vê esse ajuste econômico, concorrência, uma série de fatores, é muito mais complexo. A discussão hoje central não está revoga, não revoga, mas compense o que é devido à União. O aspecto revogar ou não revogar é uma questão mais complexa, não é? Eu estou dizendo isso, eu sou favorável à revogação. Eu sou favorável à revogação. Mas ela, pura e simplesmente revogar, ela pode haver um ajuste aí nessas questões de exportação. Você quer ver uma coisa? Dizia-se que se a Vale do Rio Doce pagasse tributo, Vale do Rio Doce, que como foi bem lembrado, a única coisa que ela deixou para Minas Gerais é lama tóxica e morte. Hoje nós estamos falando de 300 mortes. Num acidente, e uma coisa, nós estamos falando de Brumadinho. Brumadinho é anexo a Belo Horizonte, é cidade satélite. Você não sabe quando você sai de uma e entra na outra direito, não. Nós estamos falando é que na nossa sala de jantar foi jogado lama tóxica. Nós vamos de 300 mortes, várias represas condenadas. Nós estamos vendo uma cidade onde Macacos, que anexa Belo Horizonte, onde muita gente mora, não é? Tem que sair das casas porque aquela porcaria de empresa fez um desastre, um acidente, não é? Nós estamos falando disso. Nós estamos dizendo que o preço do minério, com as medidas que foram tomadas na Vale, subiu muito mais do que o valor que se teria de pagar de tributos, e nem por isso ela retraiu na demanda. O preço internacional do minério subiu tanto que compensou
o que ela perdeu por causa dessa porcariada que ela fez lá. E isso que teve de aumento foi muito mais do que haveria se tivesse pago imposto. Ou seja, isso mostra de forma cabal que a reação ao aumento no preço dessa commodity não traria prejuízo para o mercado externo. Eu respondo, por exemplo, o nióbio. O nióbio é uma questão dramática. O que aconteceria se nós tributássemos nióbio? Digo, nada. Só nós temos. Nada. Eu estou falando disso. Eu estou dizendo que talvez hoje revogar a Lei Candir seja uma questão mais complexa. Eu explico por quê. O Parque Guzeiro Mineiro, que foi bem ilustrado pelo colega, não é? Ele hoje parece cidade fantasma. Nós teríamos de recuperar o Parque Guzeiro aos poucos, reatrair as indústrias automobilísticas, que é sabido que Minas Gerais perdeu na guerra fiscal, o que é um grande absurdo. Teríamos de fazer esse processo bem pensado. Não é uma coisa de, pum, toma aqui que está rebolado. Porque hoje, se fizesse, nós não teríamos nem o Parque Guzeiro para poder enfrentar. Não é? Teríamos de fazer um plano de desenvolvimento tal qual foi feito no início dos anos 80, final da década de 70. Então, o que nós estamos dizendo é que essa compensação da União foi vitória de 11-0 no Supremo. E há um boicote político a isso. Veja bem, quando eu atravessei um pedido para o ministro Gilmar Mendes, que não foi aceito, e cheguei a despachar. E, na ocasião, eu dizia o seguinte, esse pedido eu fiz isolado, não foi um pedido conjunto com os Estados. Eu falei o seguinte, a liminar liminarmente não tem compensação alguma. Continua a União passando o que ela quer. Não há norma. Não há norma. Na medida que não está no anexo da 115, ela faz uma proposta e joga na lei orçamentária do que vai pagar para os estados. Ao invés dos 39 bilhões, são 2 bilhões que partilha com os estados. Não é? 39 bilhões, na hora que vem, isso resolveria um problema imediato para o Rio Grande do Sul e para Minas Gerais. Eu estou dizendo que Minas Gerais seria multiplicar por 10 o repasse que ela tem. Isso seria fantástico. Não ia resolver todos os problemas, mas ajudaria muito. O pretérito ajudaria. Mas o pedido que nós fizemos é o seguinte, uma vez que foi feita uma comissão especial mista, uma vez que a comissão especial mista votou por unanimidade a proposta de ressarcimento, nós também, o próprio Congresso votou. Uma vez que a única coisa que houve foi um lobby expresso na imprensa da União, estou falando do Executivo da União, para que o presidente Rodrigo Maia não colocasse em pauta, isso é manobra política. Como um presidente sozinho não pôs em pauta um projeto votado por unanimidade por uma comissão feita para aquela finalidade. Ou seja, isso é atribuir um poder a um presidente do Congresso de boicotar o conjunto dos estados. E no artigo 1º está escrito União com letra minúscula. União dos estados. A União é só o conjunto dos estados. Então, como esse poder caracteriza uma manobra inconstitucional para aprovar um projeto de lei aprovado por unanimidade na comissão, pedimos que se inverta o ônus. Ou seja, que determine que se aplique os 39 bi e o que foi decidido pela comissão, enquanto o Congresso não faz a lei. O que é uma obviedade, né? Porque aí sim, votem, porque o presidente sabe que se colocar em votação, o conjunto dos estados vai obrigar o repasse. Então que se inverta a liminar. O movimento que eu peço hoje é só esse. Eu não estou mais nem interessado em saber o que vai votar. Inverta. Aplique o projeto de lei até isso. Isso é fundamental para os estados. Só gostaria de dizer uma coisinha. Quando a Lei Candir entrou em vigor imediatamente. Nós perdemos a receita na hora. Não teve discussão se os estados iam quebrar, não iam quebrar. Então, eu acho que essa questão de entrou, sofremos o prejuízo na hora.
Portanto, não é bem assim. Eu acho. Bom, temos que conversar. Ok, vamos conversar, mas tem que revogar. Só queria colocar lembra que nós não temos tempo, né? Mas essa é a discussão, como o Dr. Onofre colocou, da Lei Candir, os efeitos econômicos, é uma discussão complexa e merece um seminário exclusivo só para tratar desse tema, né? Mas em relação à questão do Rio Grande do Sul, particularmente, né, veja que o que nós pleiteamos de valor de ressarcimento da Lei Candir não é tão díspare em relação à dívida que nós temos com a União. No entanto, nós não pagamos dívida com a União já há quase 2 anos, né? E mesmo assim nós não conseguimos sequer pagar salários, né, em dia, e temos um nível de investimento, convenhamos, absolutamente insuficiente, né? Não investimos praticamente nada, né? Então, me parece a questão do Rio Grande do Sul é bem mais complexa. Obviamente, questões como a do endividamento da Lei Candir são centrais, né? Mas não são as únicas. Eu sou obrigado a referendar o que o Ricardo colocou. Nossa média de crescimento é de 2,4% ao ano, né? É das menores, se não for a menor dos estados do Brasil, né? Concordo com o Ricardo, sem crescimento não tem solução. Nós vamos ficar, essa solução como nós estamos colocando atualmente, que não é um paliativo, evidentemente, não pagar a dívida. Não resolve nada estruturalmente. Nós não pagamos a dívida simplesmente, o argumento jurídico é esse, porque nós não podemos pagar. Porque nós não podemos nem pagar aquilo que são despesas alimentícias, né? São pessoal. Fazer os estados pagar quando ela não deixa a Lei Candir passar, a discussão passar. Isso é demoralidade. Eu vou convidar os três a seguirem o debate lá no nosso coffee break, porque senão nós não vamos conseguir vencer o nosso schedule. Paulo, por favor. Convido o presidente de mesa para tomar 3 mimos que estão aqui e entregar para os palestrantes, e convido, por outro lado, também a nossa colega Marisa Gemi para vir aqui fazer a entrega do mimo para o presidente de mesa.